ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Frischmann. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você por aí, curta as nossas páginas, siga o nosso trabalho desenvolvido aqui. E aí no YouTube, você também tem a possibilidade de nos ver pelo YouTube. Clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Aproveite e ouça os nossos podcasts, estão disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no 973350038, 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, com muitos assuntos para serem debatidos e analisados no programa Gente que Fala, e vamos falar de várias coisas hoje. Plano de retomada da economia terá novas regras em São Paulo. O novo Fundeb pode tirar quase a metade dos municípios do país do subfinanciamento estudantil. Grupo educacional Favene é reconhecido pelo site Reclame Aqui. Homicídios sobem e letalidade policial bate recorde em São Paulo. Governo pode recriar o Ministério da Segurança Pública. Ministério da Educação adia inscrições do SISU, ProUni e do FIES. E a capacitação dos professores para o ensino à distância será o legado da pandemia. Para análise para os debates de todos esses temas, nós recebemos o Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil. Felipe Sigolo, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Obrigado, Mauro Frischmann. Um grande abraço a todos. Tudo bem por aqui. Também conosco o capitão PM Rafael Henrique Cano Telhada. O capitão Telhada, seja bem-vindo. Capitão, tudo bem por aí? Bom dia, tudo ótimo. Mauro, um excelente programa a todos nós. Muito obrigado pelo convite. Também com a gente Lucas Fonseca, professor, gestor educacional do Grupo Favene. Tudo bem, Lucas Fonseca? E aí, Mauro, tudo jóia? Muito feliz por estar aqui com você, meu irmão. E você fala do Espírito Santo, diretamente da capital, Vitória. Tudo certo em Vitória? Tá tudo certo, Vitória, ensolarado aqui, tá tudo bacana, muito bom. Que maravilha. E fechando aqui a nossa bancada, o coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Coronel Roberto Alves, tudo bem? Ô, Mauro, agora que você mantém o Santos, não trocou pelo Silva, estava ficando cada vez mais agradecido. O nosso boa tarde ao Felipe, ao Lucas, ao capitão Telhada. Com certeza vamos ter um grande debate. Olha, Coronel Roberto Alves, faz tempo que isso não acontece, eu estou aqui me policiando, e você é policial, tem mais um policial aqui também para isso, que é o Capitão Telhado, para não acontecer esse ato falho. Vai. Vamos lá, o nosso primeiro tema de hoje. O governo do Estado vai anunciar daqui a pouquinho as alterações no Plano São Paulo, o programa de retomada da atividade econômica durante a pandemia do coronavírus. A principal delas deve ser uma flexibilização na exigência das UTIs vagas para que as cidades avancem de fase. Na capital, o secretário do Centro de Contingência ao Coronavírus, o João Gabardo Reis, disse ontem que a tendência é de que, dentro de até um mês, a cidade esteja na fase verde, sem restrições a atividades e horários, mas apenas de capacidade e de aglomerações. No entanto, o número de casos e óbitos no estado registrou a pior semana de toda a pandemia. Coronel Roberto Alves, eu começo com você. Quer dizer, existe uma preocupação e uma necessidade aqui da liberação das UTIs que estão, digamos, fechadas, né, para o uso, estão reservadas, né, para o uso dos casos de Covid, mas o governo do estado quer fazer uma modificação no plano de retomada para liberar essas UTIs, uma vez que outros problemas acontecem por aí. Não estamos só preocupados com a questão da pandemia. As pessoas estão tendo a necessidade, muitas vezes, de uso de UTI por outros problemas de saúde. E isso também traz na esteira a possibilidade para que as cidades avancem de fase, dentro desse programa de retomada da atividade econômica. Você vê alguma incongruência nisso tudo em relação ao que a gente tem verificado muitas vezes nas ruas? Nós mesmos na imprensa temos mostrado muita gente que não está preocupada, não está consciente do problema, não tem usado máscara nas ruas, não tem se atentado às necessidades básicas de prevenção do coronavírus.
Mauro, eu vejo várias incongruências desde o início dessa postura de fechamento total da economia sem um planejamento. Começamos a falar, o governador começou a falar em plano, né, de contingenciamento, num plano real. 3 meses depois já estava tudo fechado e toda a repercussão em cima de um cenário que, por que as pessoas estão confusas? Porque a todo dia muda. Se você imaginar que todo esse procedimento de fechamento da economia foi na justificativa da eventual contaminação das pessoas, da eventual falta de estruturação do setor de saúde, nós estamos com aumento do número de casos, nós estamos com aumento do número de mortes, nós estamos com aumento do descumprimento, inclusive, do que você falou das regras, aquelas regras básicas de segurança. Então, não dá para entender qual é o cenário, qual é a ciência que é aplicada, em que momento a ciência é aplicada e quem o governador está ouvindo agora, porque sempre ele se posicionou a partir dos profissionais, de pessoas técnicas que estariam alinhando todas essas medidas. Então, eu vejo como uma precipitação desde o início. Desde o início, lá em março, nós deveríamos ter tido plano. Esse plano, que agora vai ser flexibilizado daqui a um mês, ele deveria ter sido colocado lá atrás, para que nós já estivéssemos flexibilizados. Porque você fala que tem muita gente sem máscara, mas a maioria das pessoas está cumprindo. A gente não pode trabalhar pela exceção. A maioria faz certo. E a exceção sempre vai haver, sempre houve. Não tem... E eu tenho ressalvas, inclusive, até hoje eu tenho ressalvas em questão do uso da máscara, por exemplo, na rua sozinho. Você não contamina ninguém, nem pega, nem passa para ninguém, nem recebe de ninguém. Então, eu vejo que medidas muito bruscas, muito abruptas, muito genéricas, ela acaba causando esse tipo de cenário. Não dá para você ficar se mantendo dentro de uma rigidez muito grande durante todo o tempo. É que fica em casa. Ah, legal, mas quanto tempo? Ah, não sei, eu vou avisar para você. Não use máscara, agora use máscara. Agora use máscara, inclusive, na rua. Daqui a pouco use máscara em casa também. As pessoas perdem o senso e cada um começa a fazer o que acha pelo seu senso próprio, não por uma determinação legal. Decreto não cria saúde, decreto não cria posicionamento. O que cria posição das pessoas é você acreditar naquilo que está sendo colocado. Então, tem que ser consciente. Você usa conscientemente, você lava suas mãos, você faz sua saneabilidade, você usa o álcool gel, você mantém o seu distanciamento, você usa a máscara porque você acredita naquilo. Essa é a forma, é como o cinto de segurança. Levou mais de 10 anos para as pessoas entrarem no carro e apertarem o cinto. Não é uma coisa que você, simplesmente com uma medida legal, você começa a implementar nas pessoas. Existem várias incongruências e essa é mais uma, porque se tudo foi justificado, se a quebra da economia foi justificada pelo avanço de um vírus que a gente nem conhece até agora, no momento que está tudo crescendo, você não poderia desativar o hospital de campanha e liberar uma flexibilização. Sim. Felipe, sua avaliação sobre esse anúncio que o governo de São Paulo deve fazer em breve sobre mudanças no Plano São Paulo. Olha, a gente está aqui na Universidade Brasil, está muito atento nessas informações. A Universidade Brasil tem 15 mil alunos hoje, a gente está distribuído no campus de Itaquera, Moca, um campus grande em Fernandópolis, que eu estou indo nessa semana trabalhar de lá, e também em Descalvado. Então, as aulas todas estão online, os professores fazendo as atividades pelos os meios de tecnologia, todos esses aplicativos, mas a Universidade do Brasil tem uma tradição forte nas áreas de saúde e a gente está com uma expectativa grande que o governo do estado libere as aulas práticas. Então, cursos como medicina, enfermagem, veterinária, fisioterapia, enfim, a gente tem vários cursos que dependem de aulas práticas. A previsão era voltar agora no dia 8 de setembro. Os alunos precisam disso para não perder o ano. Então, uma expectativa grande é que o governo do estado possa autorizar, a gente consiga que os alunos façam essas aulas práticas ainda nesse segundo semestre para compensar toda essa paralisação. Já são 4 meses sem essas atividades. E aí, retornando, a gente consegue cumprir a carga horária, cumprir as determinações do MEC e consegue colocar tudo em dia. Então, estamos acompanhando de perto e estamos aguardando que isso se resolva logo. Lucas, sua avaliação, considerando a realidade aí do Espírito Santo, a capital Vitória?
Na verdade, a fala aí, né, no início foi super condizente com o que a gente vive aqui, né? Essa ausência de informação, a clareza do que devemos fazer, faz com que todos, de alguma forma, experimentem o que eu chamo de angústia, né? Eu, enquanto educador, representando que é a educação também, eu sempre falo sobre isso. A nossa mente funciona por expectativa. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem expectativa de onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, quem nós vamos atender. Então, dentro desse cenário aqui na FAVENE, no que nós temos feito da educação, é trazendo para as pessoas um pouco mais de inteligência, até emocional, para entender essa conjuntura. O vírus se apresentou de uma forma e ninguém estava preparado para isso. E essa ausência de clareza, o que tem que ser feito, quando, até de que forma isso pode ser benéfico ou não, tem permitido o que eu chamo de desconforto e inquietude. E aí aumentado o número de ansiedade, desconforto, no momento da gente dar um passo atrás mesmo e perceber o que devemos fazer para sobreviver a isso. Com sua avaliação, capitão Telhado? Ô, Mauro, eu, inclusive, estou saindo agora de manhã de 24 horas de serviço, estava trabalhando ontem por toda a região oeste aqui da capital, e a gente percebe que nas ruas, principalmente nas áreas periféricas, as pessoas ainda realmente são muito resistentes a essas questões básicas de prevenção do vírus, né? A questão de uso de máscara, a questão de aglomeração, nós vemos muito ainda. Então, realmente, como o coronel Roberto disse, eu acredito que nós temos que ir para uma conscientização. As pessoas têm que se conscientizar que vai ser um convívio com esse vírus nos próximos meses, nos próximos períodos, e essas questões básicas de higiene, de higienização, de frequentar alguns locais, do distanciamento, elas têm que ser seguidas por cada um de nós. Na viatura, por exemplo, quando eu estou patrulhando com meus policiais militares, todos nós estamos utilizando as máscaras, numa abordagem, numa interação com o cidadão, numa interação de trânsito, sempre usando a máscara. Eventualmente vamos estar, inclusive, interagindo com pessoas que estão infectadas, só que se cada um de nós estivermos seguindo essas prescrições médicas e principalmente de higiene, a desinfecção das viaturas, das mãos, dos locais que a gente entra, a gente vai conseguir voltar a ter uma liberação comercial. Tantos comércios que a gente passa hoje na rua, na região da Lapa, aqui do trabalho, por exemplo, a cada 5 comércios, 4 estão fechados. Um só que está aberto, que conseguiu sobreviver, que conseguiu levantar as portas, mas 80% estão fechados. Isso aí é um caos, entendeu? E vai refletir lá na frente. Então, nós temos que voltar a andar, a economia, as pessoas têm que trabalhar, e para isso necessitamos de uma conscientização, de uma criação de hábito, de uma cultura nova que faça parte da nossa vida a partir dessa pandemia toda, entendeu? E isso passa pelas mãos de vocês, né, capitão Telhado? Porque quando vocês estão no patrulhamento e há necessidade da abordagem de alguém que não está cumprindo as regras, aí sai de vocês aí o papel de criar conscientização, né? Com certeza. A Polícia Militar não é a principal organização responsável por essa cobrança de atitudes, né? Isso vem muito dos municípios, das guardas civis. Porém, a Polícia Militar ou o policial militar está na rua, e se ele está vislumbrando ali, ou se ele é acionado por uma ligação 90 por algum cidadão que está vendo uma aglomeração indevida, o policial militar vai ter que atuar e vai ter que orientar. Tivemos um caso muito polêmico agora, questão de uma semana atrás, num município do interior de São Paulo, né, com uma autoridade judiciária que se recusou a utilizar máscara e tal. Então, o policial militar, fatalmente, e o Guarda Civil Metropolitano e demais autoridades que estão aí vascularizados nas ruas vão estar se deparando com esse tipo de situação, que é delicada, vai ter que ter um convencimento, uma explicação, uma tentativa de conscientização, que, como nós estamos aqui com educadores, né, vai ter que ensinar as pessoas a importância de estar utilizando justamente esse meio tão simples, poxa, que a gente pode fazer tanto, né? Usar uma máscara é confortável, é gostoso? Não é, a gente sabe disso. Só que é necessário, enquanto a gente não tiver uma consciência total do que é o vírus, de uma vacina ou de algo mais eficaz. E a Polícia Militar está preparada para isso, e estamos capacitando os policiais com conhecimento para estar atuando, inclusive diante dessas pessoas que às vezes se dizem tão cultas, né? Mas são incapazes de tomar uma providência tão simples para proteger a própria vida e dos demais ali,
ao seu redor, né? Seguindo aqui com mais um tema para as nossas análises e debates nesta edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Perguntas, interaja com a gente pelo 973350038. Pessoal, o novo Fundeb vai possibilitar uma expansão de recursos para a educação que tira ao menos 46% dos municípios do subfinanciamento. A PEC, que torna o fundo permanente, foi aprovada na Câmara e ainda precisa passar pelo Senado Federal, exigirá da União mais do que o dobro de dinheiro destinado pelo fundo ao financiamento da educação básica. O presidente Jair Bolsonaro disse que o gasto, que prevê a participação de 23% da União, as palavras do presidente, será pesado, mas ficou de bom tamanho. Felipe Sigolo, a gente falou bastante a respeito desse tema nos últimos momentos, especialmente na semana passada, quando da aprovação na Câmara dos Deputados, e agora, como eu disse aqui, segue para o trabalho dos senadores, e o governo deve investir de forma escalonada, hoje, né, no atual modelo, 10%, em torno de 16 bilhões, neste fundo. Isso gradualmente até 2026 vai chegar a 23%. A pergunta que eu faço é a seguinte: o problema é de dinheiro, ou seja, precisa ter mais dinheiro sempre, mas o problema é dinheiro ou o problema é gestão na ponta nos estados e nos municípios? Olha, Mauro, eu tive de 2016 a 2018, fui secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, fui secretário executivo. Boa parte da tramitação dessa PEC 15 de 2015, que a professora Dorinha relatou, e que foi aprovado na semana passada, acho que foi uma aprovação histórica, foi tramitado, então, nesses anos que a gente teve lá junto com o ministro Mendonça Filho, a secretária Maria Helena Guimarães de Castro. Então, foi um período de muitos avanços. O Fundeb, que veio como um desdobramento do Fundef, lá de trás, do ministro Paulo Renato, a gente transformar agora em permanente, colocar na Constituição brasileira, acho que é uma vitória enorme. Eu fico muito feliz. Do meu ponto de vista, que trabalhei no governo federal, eu acho que foi um recurso muito grande. Realmente o país pode, até 2026, ter todos os recursos necessários para fazer essa evolução na educação, melhorar os indicadores. A gente, nesse período, conseguiu avançar bastante. Acho que a Base Nacional Comum Curricular foi um grande avanço para o país, a reforma do ensino médio, outras melhorias também, como o novo FIES, que eu participei da elaboração. Então, todas essas políticas vão consolidando, desde lá de trás, que era a universalização do ensino fundamental, como teve o Bolsa Escola, diversas iniciativas para melhorar. A reforma do ensino médio agora flexibiliza e fortalece o ensino profissional, e os recursos para isso a gente vai ter garantido com esse aumento gradativo que a União vai colocar recurso e vai ser redistribuído para os municípios. Eu espero que os municípios que mais precisam recebam esses recursos e façam uma boa gestão. Eu, pessoalmente, acho que o problema principal não é a falta de dinheiro na educação. Só o MEC, por exemplo, tem um orçamento de 140 bilhões de reais todo ano. Os estados e municípios também têm 25%. O estado de São Paulo aqui tem 30% para educação, carimbado, esse recurso garantido. Então, não é recurso, precisa de gestão, precisa garantir. Acho que agora a prioridade do país tem que ser o ensino infantil, pré-escola, creche para todo mundo que precisa, e depois a gente garantindo outras vertentes da educação, como ensino profissionalizante, que acho que tem que crescer ainda muito, e fortalecer os indicadores, a gente poder trazer todas as crianças e ter mais possibilidades. Sigolo, o que é que garante que os recursos serão distribuídos com base na realidade dos municípios? O grande desafio é justamente essa desigualdade, né, que o Brasil tem nesse ponto da educação. O Fundeb, ele tira recursos de estados mais ricos, notadamente no Sul e no Sudeste, e transfere esses recursos numa cesta de impostos, no valor total de 150 bilhões de reais todo ano,
transfere para os estados mais pobres. Mas tem alguns municípios que estão em estados pobres, mas têm uma situação privilegiada. Por exemplo, que tem indústria, que tem alguma atividade econômica forte. Por exemplo, Camaçari, na Bahia, que tem um polo petroquímico, enfim. Então, o que precisa é a gente conseguir distribuir para quem realmente precisa. Tem municípios que dependem muito da União, dependem muito dos repasses do Fundo de Participação, e não tem essa condição. E aí também as entidades, toda a sociedade ajudar que esses municípios consigam evoluir, consigam garantir esses indicadores de qualidade, consigam investir no professor, formação de professores, consigam que toda criança esteja na escola, para a gente poder evoluir. Eu acho que os indicadores na educação ainda são muito ruins, a gente tem estagnado, essa pandemia vai piorar muito, eu acho que vai aprofundar as desigualdades, mas por isso que essa mexida vem em boa hora. O Fundeb acabaria esse ano, agora estando na Constituição, acho que tem um futuro promissor. Tá, só quero te pedir uma gentileza, Sigolo, afastar um pouquinho da tela do computador para você ficar mais bem enquadrado aí no teto, para que a nossa audiência consiga te observar melhor. Já que você destacou, o Fundeb terminaria agora no final do ano, mas nessa fase final é que houve uma preocupação em acelerar os debates, enfim. Claro, o tempo ia terminar e alguma coisa precisava ser resolvida nesse momento. E agora o Fundeb passa a ser permanente e não tem mais esse prazo de vigência para terminar, como estava acontecendo. Ele foi criado em 2010 e valeria por 10 anos, quando teria que ter uma nova... Se imaginou na época, em 2010, que o Brasil já teria um outro cenário na educação, e foi o inverso. Eu ia perguntar o seguinte, por que já lá atrás não se fez um Fundeb permanente? Então, foi realmente... 2010 foi um ano, acho que bem atípico, ano de eleição presidencial, mas devia ter sido feito um mecanismo, inclusive, que fizesse ajustes automáticos. Deixaram para aprovar só agora. Esses 10 anos foram difíceis, a gente não conseguiu evoluir satisfatoriamente. Vem num momento também complicado, o ministro de Educação acabou de assumir, o doutor Milton Ribeiro. Eu tive na posse dele no Palácio do Planalto, depois na transmissão de cargo no MEC, e a gente conversou um pouco. Ele já estava preocupado, acabou ainda sendo diagnosticado com Covid, espero até desejar saúde aí para o ministro da Educação, mas infelizmente foi tudo ao mesmo tempo, as coisas aconteceram, precisava aprovar agora, porque tem um tempo de implementar e um tempo de calcular. É uma engenharia financeira complexa, envolve todo o país, os 5.570 municípios, os 27 estados, mas eu acho que o MEC tem uma equipe técnica muito capacitada, eles vão conseguir fazer todos os ajustes para o ano que vem já ter todo esse reforço aí para a educação. O ano que vem já passa de 10%, que é algo em torno de 14 bilhões que o governo federal põe, já passa para 12%, de 10 para 12, e isso vai subir até 23% em 2026. Lucas, dessa engenharia financeira, como definiu o Felipe, qual que é a sua expectativa em relação ao que é investimento em educação, na estrutura, e o que é em melhoria na capacitação dos professores? Eu sempre tenho dito que o mais importante nesse momento é reconhecer que a educação não é o melhor caminho, é o único caminho. O único caminho é a partir da educação. Seja pela consciência, a partir nós estamos falando também da pandemia, do uso de máscara ou não, seja do relacionamento que nós precisamos ter melhor com os outros, a partir do que a educação promove, seja na área profissional, técnica. E o que mudou hoje, meu cara, é que antigamente existia aquela ideia da profissão de sucesso. Hoje não, ele está muito pautado no profissional de sucesso. E todo profissional de sucesso, ele precisa ter acesso à educação. Eu, como educador, minha maior preocupação, independente de quanto que vem de recurso, é o que vamos fazer com esse recurso. Aonde vamos investir, se é a qualificação dos professores. Houve uma apologia muito boa e positiva no sentido de formação, mas agora, será que a formação que os professores recebem é suficiente? Todos nós, professores, nos vimos desafiados agora em termos da pandemia, onde a gente precisa trabalhar agora a nossa performance. Nós estamos na educação remota, todos nós estamos aplicando a educação remota. E muitos professores se veem no desafio de como transmitir essa educação em tempos atuais.
Então, em tempos de pandemia, o meu ponto de vista que é uma oportunidade de fazermos dessa adversidade uma valorização ainda maior da educação e perceber que seja um investimento a quantidade, que bom que está definido, mas aonde que vai ser investido, como que vai ser, qual será a prioridade, se seja pelo novo modelo da educação ou pela qualificação dos profissionais. Seguindo com mais um tema nesta edição do programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Você também nos acompanha pela Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Perguntas para os nossos convidados pelo 973350038. O próximo tema para nossa análise, o Grupo Educacional Faveni acaba de ser reconhecido pelo site Reclame Aqui com a conquista do selo RA1000. O selo foi criado para destacar empresas que possuem excelentes índices de atendimento. As marcas que têm esse reconhecimento demonstram a seus consumidores o compromisso que possuem com a qualidade e o pós-venda, elevando o grau de confiança em seus serviços. A faculdade, que tem mais de 1000 cursos, diz sempre buscar excelência no atendimento de seus alunos. Lucas, como é que a gente avalia o que é um bom pós-venda no campo educacional? Só repete a pergunta, meu irmão, que falhou. Como é que a gente avalia o que é um bom pós-venda no campo educacional? Ah, sim, exatamente. A melhor forma de avaliar o pós-venda é a satisfação dos alunos, especificamente no nosso caso aqui, e o quanto eles estão dispostos a indicar o nosso serviço. Eu sempre falo que o cliente, o aluno, no caso, independente de outro mercado também, ele não compra aquele conteúdo, aquele acesso ao conteúdo. Ele compra a experiência que ele tem naquela instituição ou naquela empresa. O dia que nós entendemos que o cliente leva para a vida dele a experiência, não é somente o aprendizado, a gente começa a avaliar ainda mais positivamente a importância de ter um bom atendimento. Então, dentro do pós-venda, esse reconhecimento que nós tivemos como um grande prêmio, uma grande oportunidade, de nós percebermos que, além dos alunos estarem satisfeitos, de receberem uma educação com qualidade, o nível de indicação deles para que as pessoas venham também conhecer a empresa tem aumentado cada vez mais. Então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma de avaliar o pós-venda é saber se seu aluno está satisfeito, se seu cliente está satisfeito e se ele indicaria você para outro. O que é esse selo que vocês receberam, um reconhecimento do site Reclame Aqui? Nós recebemos esse selo como reconhecimento pela qualidade do nosso atendimento, né? O serviço que nós temos prestado. E essa avaliação é feita pelos próprios clientes, pelos próprios alunos, né? Isso veio posicionar para a gente como uma grande oportunidade, porque a Faveni está crescendo cada vez mais, avançou ao Brasil. Eu tenho paixão em falar da Faveni, porque eu fui aluno da Faveni, eu sou professor, sou gestor lá hoje. Eu tive acesso à faculdade, ao nível superior, porque eu tive a oportunidade de ter acesso a essa instituição. Então, para a gente, nada mais é, além do que um título, é um reconhecimento que nos mostra que estamos no caminho certo. E como eu havia falado antes, promover a educação precisa ter paixão. A educação precisa ser um sentimento e perceber que a única forma de mudar o mundo é a partir da educação, né? Então, nós, enquanto empresa da área educacional, recebemos esse reconhecimento pelos nossos próprios alunos, que obviamente são os nossos clientes, traz a certeza que a educação está sendo percebida, e nós que somos da educação EAD, no formato remoto, em tempos de pandemia, então, se tornou muito mais visível a necessidade de adaptar a educação remota. Felipe Sigolo, a gente falava anteriormente sobre o Fundeb, sobre a educação básica, e o sonho de consumo no Brasil é, digamos, um selo de reconhecimento, a base da educação, né? A gente tem muito a caminhar nesse aspecto, a gente aqui com o Lucas falando a respeito da educação de ensino superior, são realidades completamente diferentes, né? Principalmente no Brasil, que tem uma extensão continental, a educação tem muitas diferenças por região também, a educação básica, ensino superior, acho que teve um investimento grande nesses últimos anos, mas as desigualdades são muito grandes. Mesmo na pandemia, as pessoas acabam preservando a educação, falando, não, eu vou fazer um esforço aqui, mas eu continuo pagando a minha mensalidade na universidade, porque eu preciso ter um futuro melhor, eu preciso me capacitar, eu vou continuar mantendo meu filho na escola. Eu acho que a educação pública melhorou bastante também nesses últimos tempos,
mas ainda falta muito. A gente tem que ter um esforço grande, toda a sociedade, para conseguir melhorar os indicadores de educação. E a revolução que teve em outras áreas, até na saúde, a revolução tecnológica que teve nessas outras áreas, eu acho que agora também vem para a educação, vem de uma maneira definitiva. Meio forçadamente, mas eu acho que vai ser bom, a gente vai conseguir incorporar bastante coisa, tudo para melhorar o aprendizado dos estudantes, que ultimamente não estava sendo como a prioridade máxima. Lucas, antigamente as famílias falavam assim, né? Os pais diziam, né? Olha, você tem que estudar, fazer uma faculdade, se você não tiver uma faculdade, você não vai conseguir. Hoje a faculdade é só o começo, né? O que as pessoas precisam ter em mente? Você faz uma faculdade e ali tudo começa, você não vai mais parar. Antigamente se tinha uma visão de que eu fiz minha faculdade, pronto, eu já cheguei onde eu queria e já está resolvido. E não é por aí, né? Primeiro que essa ideia inicial que tinha lá sobre fazer a faculdade era sinônimo de ser sucesso, ser bem-sucedido, isso criou o que eu chamo de obesidade mental. O que é obesidade mental? Pessoas que ostentam formação, mas na prática não têm o conhecimento. Então, hoje, a faculdade é uma porta de entrada, ela é um pré-requisito para você experimentar o sucesso e viver a realização na sua vida. Mas para você viver o sucesso, independente da profissão que você escolher, o convite que nós temos feito aqui dentro da educação é convidar a colocar na prática, perceber de tudo que nós estamos aprendendo, fazer da faculdade uma oportunidade de crescimento. Então, só ter a faculdade não é suficiente. Antigamente, dava até um status, hoje em dia não. O profissional do mercado que tem sucesso, que é percebido, estou encantado ali com as falas dos seus convidados, acho bacana essa percepção do conhecimento, é quando a gente coloca em prática aquilo que a gente vive. Porque o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Então, fazer daquele conhecimento que nós tivemos acesso na faculdade uma oportunidade de expandir a nossa vida, os nossos resultados e, consequentemente, do país e das outras pessoas também. Então, faz muito sentido essa pergunta sua. Pessoal, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, as polícias civil e militar mataram juntas 514 pessoas em tiroteios, em serviço ou durante a folga, no período de janeiro a junho deste ano. É o maior número da série histórica do governo paulista, que iniciou em 2001. No mesmo período, 28 policiais foram assassinados, o mesmo índice de 2018. E, além disso, o número de vítimas de homicídios dolosos também saltou de 1.465 para 1.522 no mesmo período deste ano. Capitão Telhada, qual é a relação que precisa ser feita entre esses números todos? Mortes em tiroteios entre bandidos e policiais, bandidos mortos, policiais mortos também, e as pessoas, da sociedade, enfim, os civis mortos por homicídios, né? São vítimas de homicídios, né? Vítimas da criminalidade. Mauro, eu acompanhei essas notícias agora nos últimos dias sobre o aumento da letalidade policial e é o que mais se destaca, né? Nos jornais, na mídia televisiva, principalmente, é o que mais se destaca, o aumento da letalidade policial, como se fosse algo totalmente isolado, como se fosse um fenômeno que dependesse única e exclusivamente da vontade do policial que está ali se envolvendo, eventualmente, durante o seu serviço, em tiroteios, em ocorrências violentas com marginais. Isso me surpreende muito, porque é muito errado da nossa parte querer analisar esse dado de uma maneira isolada. Como você mesmo disse, nós tivemos 28 policiais mortos nesse período, o mesmo número de 2018. Só que por que a gente não fala do número de 2019? E nós tivemos foram 8 policiais mortos nesse período, em 2019. E nós saltamos agora para 2020 com 19 policiais mortos. Ou seja, tivemos um aumento de 138% de policiais assassinados simplesmente por serem policiais. Porque durante um roubo, que eles eram vítimas ali, estavam sofrendo, ou no momento de folga, vítima de roubo, ou trabalhando, fardados, defendendo a sociedade, foram vítimas, foram assassinados cruelmente por exercerem sua profissão de policiais civis, militares. Tivemos um aumento de 138% que ninguém fala, né?
Teve aumento da letalidade policial? Morreu mais bandido? Morreu. Nós estamos passando num período totalmente atípico. Talvez por isso mesmo que desde 2001, há quase 20 anos, onde se tem esse levantamento, tivemos esse número de 442 mortes de marginais, somando-se ainda alguns aí da Polícia Civil, chega-se a mais de 500 casos de mortes de marginais, mas é um momento atípico que estamos passando. O crime, ele sempre estará ocorrendo, e o ladrão, o criminoso, ele muda a modalidade, ele alterna a sua maneira criminosa, o seu modus operandi, mas ele sempre estará cometendo crime. Por que eu estou falando isso? Nessa pandemia, muitas modalidades criminosas deixaram de acontecer. Por exemplo, o tráfico de drogas, ela diminuiu muito. Você não tem mais balada, você não tem as pessoas andando na rua, indo para bares, indo curtir, então comprando suas drogas. O tráfico de drogas diminuiu. O ladrão, as facções, elas têm que se manter. Então, partem para outra modalidade criminosa. Via de regra, nós estamos vindo 4, 5 meses numa pandemia, onde não tem malemar, tem comércio, que o indivíduo consegue fazer um roubo. Então, o ladrão, ele começa a buscar agências bancárias, ele começa a buscar carro forte, ele começa a buscar residências, que é onde as pessoas estão, onde estão os patrimônios, e aí começa a se partir para uma modalidade mais violenta, um enfrentamento maior. Nós temos menos pessoas nas ruas, ou seja, as viaturas conseguem chegar muito mais rápido em qualquer acionamento. Qualquer ligação 90 que nós temos, a viatura, em pouquíssimos minutos, consegue chegar no local do crime, e a possibilidade de encontro com esse marginal em flagrante delito, armado e não querendo ser preso, é muito grande. Ou seja, o tiroteio ali, ou uma intervenção armada, ela é iminente e ela pode ocorrer, como tem ocorrido, que a gente está percebendo até pelos números. E tanto, eu repito, tanto marginais mortos quanto policiais mortos. E o número de policial é muito superior. E, claro, nesse meio existe também a morte de civis. Eu vou citar um exemplo dessa noite, Mauro, que eu falei que eu estava de serviço de 24 horas, aqui na região do Parque Vila Lobos. E quando eu falo de fatos, né? Na região do Parque Vila Lobos. E existem imagens dessa ocorrência dessa noite, imagens de vídeo monitoramento. 5 marginais entraram para furtar uma residência. O que é o furto? O furto é quando existe a subtração de algum patrimônio sem a violência, ou seja, as pessoas não estavam na casa. 5 marginais entraram para furtar uma residência. Detalhe, todos armados, todos marginais de armas em punho, inclusive um deles com uma arma longa, ou um fuzil, ou uma calibre 12, não dá para se perceber muito bem pelo vídeo, mas é uma arma longa. E no meio do furto, no meio do crime, chegam os moradores, chega o casal de moradores. Quando abre a garagem, os indivíduos estão dentro da garagem, e sabe o que eles fazem contra aquele casal de morador? Começam a atirar. Eles efetuam vários disparos contra o casal, um senhor e uma senhora que estavam chegando na casa. E, graças a Deus, o cidadão conseguiu empreender uma marcha ré no seu veículo e conseguiu fugir da ação dos criminosos, que saíram no meio da rua atirando. Entendeu? Então, quem que é violento nesse caso, né? Olha só, 5 indivíduos para fazer um furto de uma residência atiram num casal de idosos que estavam chegando na sua própria casa. E se a viatura, não aconteceu, mas e se uma viatura da PM encontrasse esses 5 indivíduos saindo da casa ou numa avenida próxima ali em fuga? O que a gente acha que ia acontecer? Esses caras iam se entregar? Se eles atiraram num casal desarmado, simplesmente porque estavam entrando na sua casa? Então, a gente sabe o que aconteceu. Eles iam tirar contra os policiais. E os policiais têm que se defender. O policial vem trabalhar no seu serviço, no seu plantão, ele não vem para morrer. Ele vem para conseguir o seu ganha-pão. A sua condição de vida depende daquilo ali, do seu serviço, a sua família depende daquilo ali. Então, você destacou, capitão, sobre essa migração, né, da criminalidade, sai de um tipo de crime, vai para outra situação, e nesse caso, em muitas eles foram para o crime patrimonial. É o exemplo que você deu agora, um assalto a uma residência, o crime patrimonial, que poderia ter resultado em homicídio. Graças a Deus acabou não acontecendo isso. As vítimas acabaram escapando, né?
está dentro desse número último aqui, né? Vítimas de homicídios dolosos. Isso saltou de 1.465 para 1.522. É o reflexo dessa migração, dessa criminalidade. É um reflexo, os bandidos eles migram de maneira mais violenta, no afã de conseguir os seus ganhos ali, de não diminuir, né, aqueles ganhos mensais provenientes do crime. E então, assim, a gente, quando fala assim, pô, os números de criminais, não só da letalidade, mas furtos, diminuíram. Sim, eles diminuíram, porém, os que acontecem são mais violentos. Diminuiu quantitativamente, porém, os que estão ocorrendo de uma maneira muito violenta, por parte dos marginais, que estão vindo para crimes. Por que eu destaquei ser um furto de residência e os indivíduos estarem armados? Porque o normal seria num furto, o cara está usando uma micha, uma chave de fenda, um pé de cabra, para fazer uma abertura e efetuar uma subtração de patrimônio. Não foi o caso que a gente está vendo. Os caras estão indo para furto de residência armados até os dentes, esperando já uma ação policial, para que eles consigam fazer frente a uma ação policial. Nós tivemos aqui o mês passado na região da Lapa também, eu falo dos exemplos que eu participei, o roubo a banco, no meio do centro comercial da Lapa, onde tivemos um policial militar nosso aqui do 4º Batalhão alvejado na cabeça, com tiro de fuzil, um tiro de 5,56 na cabeça. E então, são crimes que diminuíram a quantidade, mas eles ocorrem de uma maneira muito violenta por parte do marginal. E só destacar rapidamente, Mauro, a queda dos índices criminais aqui em São Paulo, também responsabilidade das polícias, estupro, 46% de queda, furto, 49%, roubos, 29%, roubo de veículo, mais de 50%. Os índices estão todos em queda e, infelizmente, a gente sabe disso, o ladrão, ele só respeita aquilo que ele teme. Ele não respeita um cidadão de bem, uma senhora, ele não respeita se ele acha que é mais fraco que ele. Ele respeita a polícia porque ele sabe que a polícia tem força para fazer frente à sua ação criminosa. E a nossa polícia tem feito um trabalho de combate ao crime, tanto preventivo, mas quanto numa repressão imediata, muito bem feito. E, infelizmente, por causa dessa qualidade de resposta que a gente adquiriu, a gente consegue fazer uma frente ao crime muito mais rápido, muito mais eficaz, trazendo esse prejuízo para o ladrão. Coronel Roberto Alves, sua avaliação. Eu tinha fechado aqui, muito bem. Primeiro que não é o que se fala, é como se fala. Nenhum policial militar sai de casa para iniciar a sua rotina de trabalho, para matar, para ficar preso. O policial sai com o juramento de dar a própria vida. Então, não tem letalidade, tem um aumento do número de confrontos, isso tem mesmo e vai continuar tendo, porque nós vivemos numa sociedade violenta. Qual é a sociedade violenta? O número de violência doméstica, nós estamos falando dentro de casa, aumentou 42% nesse período da quarentena. O número de feminicídios, pessoas da relação, aumentou 51%. O número de criminosos soltos em virtude da pandemia para preservar a sua saúde, mais de 32 mil criminosos foram colocados nas suas residências, claro que eles não ficam na residência. O número de armamento e a qualidade do armamento dos criminosos aumenta continuamente. Isso que seja confronto, porque a polícia é a última etapa, é a última barreira entre a desordem e a ordem social. É só a polícia que tem como mantenedor. Então, o policial ele tem esse confronto, porque o instrumento de trabalho dele é o armamento. Ele vai estar em confronto, ele vai defender a si próprio e a sociedade. Então, a gente não deve ficar colocando sempre letalidade, porque parece que o policial é criminoso, o policial é bandido. Muito pelo contrário, é a última etapa de salvaguarda da sociedade. Felizmente, nós temos uma polícia bem ensinada, bem estruturada. Só para ter ideia, é importante fazer relação. Para cada 218 prisões, ou em flagrante ou em cumprimento de ordem judicial, você tem uma morte em confronto. Ou seja, não dá nem para comparar os números. O policial sai para prender, para manter a ordem, para prevenir, para investigar, porque nós estamos colocando nesses números, a Polícia Civil também. O policial sai para exercer a sua atividade profissional. Agora, na sua atividade profissional, ele é a última batente para se manter a ordem social. E os criminosos, eles agem com violência, com armamento. Então, em confronto, se eles assumem o risco, o policial tem que preservar a própria vida e a sociedade. Capitão Roberto Alves, o deputado federal Capitão Augusto, do PL aqui de São Paulo, na próxima quarta-feira deve ter uma reunião, ele é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, ele deve ter uma reunião com o ministro da Justiça, André Mendonça, para tratar da recriação do Ministério da Segurança Pública.
Isso já foi, na época do ministro Moro, também falado, para haver um desmembramento, né, do Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Isso faz frente, ou faria frente a essa situação, a esse status quo que estamos tratando aqui? Eu considero que a segurança pública, como batente, como patamar, né, das principais estruturas sociais, como a educação, como a saúde, a educação fazendo parte desse tripé, ela tem sim que tenha um ministério próprio, com identidade própria, porque são questões muito diferentes, justiça e segurança pública. Não dá para misturar numa mesma entidade e um mesmo dirigente administrando tudo. Então, eu considero como muito importante, dando ênfase à importância desse cenário, porque o Brasil é reconhecido lá fora pela má qualidade da educação, pela má qualidade da saúde e pela má gestão da segurança pública. São os eventos que nós devemos investir cada vez mais em gestão. E aí, só fazendo um minutinho para falar dessa questão de gestão. O nosso problema de gestão financeira, por exemplo, nós não temos educação financeira em nenhuma base da escola, da formação, seja básica, seja da universidade. Como é que algum gestor vai fazer depois, né, quando assumir um cargo importante, a gestão financeira? Ele nunca aprendeu. E o nosso problema maior é sistêmico, é a pandemia sistêmica da corrupção. O governador do Piauí está sendo preso hoje justamente por desviar dinheiro da Fundep. Não é só mandar dinheiro, não é destinar dinheiro. Dinheiro nunca faltou. O problema é gestão, por falta de conhecimento, e essa questão, infelizmente, dos criminosos que acabam se valendo disso aí. Então, a segurança está dentro do mesmo cenário. Nós devemos investir, sim, na formação, na qualificação, como tem sido contínuo esse investimento na formação, no aprimoramento e justamente na contenção dos maus policiais. A Polícia Militar e a Polícia Civil não mantém nas suas estruturas os maus policiais. Ela mesmo tem a iniciativa proativa de fazer a revisão, de fazer todo o acompanhamento. São as corregedorias mais eficientes que existem no planeta. Então, nós temos que tirar da população essa imagem de que a polícia é violenta, a polícia é letal. Não, a polícia é a única salvaguarda que a comunidade tem. Agora, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, para você que acompanha esta edição do programa Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Olha, pessoal, vocês estão sabendo sobre a reabertura dos bares e dos restaurantes aqui na cidade de São Paulo. Nessa fase amarela da flexibilização, da retomada da economia, os bares e restaurantes vão funcionar com 40% da ocupação, as mesas precisam ficar a 2 metros de distância umas das outras e com todo mundo sentado. Os estabelecimentos podem funcionar até 6 horas por dia e, claro, os ambientes têm que ser higienizados diariamente. Consumir bebidas na calçada e na rua, isso pode? Evidentemente que não, de jeito nenhum. Os bares e restaurantes não podem vender nada para quem estiver do lado de fora e você também não deve consumir nada na rua e nem insistir com isso, tá combinado? Afinal, é fora dos estabelecimentos que as aglomerações podem acontecer e é isso que ninguém quer nesse momento. Então, a notícia é boa, da retomada, da reabertura dos bares, dos restaurantes, mas vamos com calma, porque o momento ainda é de atenção. Continue com os seus cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use o álcool em gel, não compartilhe talheres, copos e objetos de uso pessoal, faça aí o distanciamento social e fique em casa. Claro, não se esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena e se você vai sair de casa, não se esqueça, use a máscara. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Sigolo, temos perguntas aqui da nossa audiência. A Graziela Herrera acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Ela pergunta como é que você vê o ensino superior nos próximos anos, incluindo as questões da tecnologia e da crise financeira. Eu quero engatar aqui o seguinte assunto, se você puder já responder também na esteira dessa pergunta dela. O próprio Enem ficou adiado para o ano que vem e o Ministério da Educação alterou as datas das inscrições para a SISU, para a ProUni e FIES. Fica bom esse adiamento? Na esteira da resposta da pergunta da nossa audiência. Olha, acho que em relação ao Enem não tinha como fazer diferente. A prova normalmente era em novembro e a gente, inclusive na época,
do ministro Mendonça Filho mudou para 2 domingos, que era um sábado e um domingo, ficava muito puxado para os estudantes, tinha também a questão dos sabatistas, então a gente transferiu em 2 domingos, e agora com essa pandemia, o Ministério da Educação acerta em passar de novembro para janeiro. E é importante fazer em janeiro, Mauro, porque é o limite para você processar todas essas provas, as notas, e ter a matéria para os alunos. Então, são mais de 5 milhões de estudantes que fazem a prova normalmente. Depois, você tem que corrigir todas as redações, dar todas as notas. Depois vem o SISU. O SISU é a inscrição para as universidades federais. Então, depende da nota do Enem, faz o SISU. Depois, em seguida, o ProUni, que são as bolsas nas universidades privadas. A Universidade do Brasil aqui participa também do ProUni. A gente disponibiliza diversas bolsas, é um programa que funciona muito bem. E, por último, o FIES, que é o financiamento estudantil, ajuda muitos estudantes. O programa está revitalizado, a gente espera que o Ministério da Educação também, agora para 2021, coloque recursos, aporte recursos para a gente garantir mais jovens no ensino superior. São cerca de 500 milhões de reais que beneficiam cerca de 100 mil estudantes. Quanto mais recursos conseguir colocar, mais vai beneficiar. Em relação ao novo momento do ensino superior, uma outra discussão que o Ministério da Educação precisa liderar também é o ensino híbrido agora. Não vai mais ter só presencial, só à distância, só online. Todo mundo vai aprender o tempo todo e você precisa ter uma forma de contabilizar isso. Então, cada curso tem uma característica, cada região, cada tipo de aluno. Então, o que a gente defende é uma flexibilização maior para que cada um possa acessar os conteúdos, possa aprendendo e tendo as certificações compatíveis. Então, essa flexibilização, a legislação toda educacional é muito engessada, a gente tem muitas amarras. Se você tem um curso, tem dificuldade de fazer o outro, se é só à distância, não pode, eventualmente, ter um pouco de presencial. Então, já teve uma flexibilização importante, inclusive na educação básica, com um pouco de aula à distância, em plataformas, vídeos, mas era muito tímido. A gente aumentou os limites, as porcentagens possíveis, só que agora precisa dessa revolução que vai acontecer, que está acontecendo, está todo mundo tendo que fazer, e em definitivo, essa revolução tecnológica que está acontecendo e vai vir para ficar. Na esteira dessa pergunta, tem outra do Eduardo Rocha, que está com a gente no Facebook, que pergunta para o Lucas. Lucas, por que os alunos e professores estão tendo tantas dificuldades com as aulas online? O problema está no uso da tecnologia ou na deficiência de competências básicas, como saber pesquisar, analisar, avaliar e se adaptar a novas situações? Pergunta do Eduardo Rocha. Lucas. A pergunta dele faz muito sentido, inclusive, até na resposta. Nós, seres humanos, fomos obrigados, durante a pandemia, a adaptarmos. Eu sempre falo, não é usar o termo reinventar, é adaptar ao mundo que já existia, que agora nós somos obrigados a utilizar. Como, por exemplo, a plataforma que nós estamos aqui online, nessa entrevista, isso já existia antes, hoje está usando com muito mais intensidade. Então, o grande desafio que as pessoas enfrentam, os alunos enfrentam às vezes, é em adaptar uma tecnologia que já existia antes e como trazer a qualidade de atenção para este momento. Eu, enquanto professor, junto com os meus alunos, eu tenho observado o perfil desses alunos, imaginando o futuro dele profissional. Aquele aluno que tem muito mais comprometimento com o conteúdo, ele vai aprender mais. Ele não precisa do professor cobrando dele o tempo inteiro. O professor agora também ele tem que entregar, além do conteúdo ali em sala de aula, ele tem que trazer uma performance dele durante a aula. Então, não que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, apologia à pandemia, mas é uma oportunidade também de a gente refletir, né, sobre o que já existia. Não é que as coisas passaram a dar ruim agora. Algumas coisas já precisaria ter sido avançado e a gente se viu obrigado a avançar. A dica que eu trago para os alunos: tenha bons comportamentos, trabalhe qualidade e atenção e utilize toda a tecnologia ao seu favor. Felipe, eu tenho mais 2 perguntas aqui para o Coronel Roberto e para o Capitão Telhada, mas antes disso, bem objetivamente, uma pergunta minha aqui. As universidades, algumas delas, estão suspendendo os vestibulares e vão considerar a nota do Enem para trazer os alunos para o primeiro ano. Então, a gente vai ter uma mudança aí de métrica a partir de agora. O que isso pode representar para os próximos anos?
Não, o Enem já era bastante utilizado. Aqui mesmo na Universidade do Brasil, a gente está com o vestibular aberto agora para o segundo semestre. São 42 cursos para os estudantes, e a gente também usa a nota do Enem. Então, a maioria das instituições já utiliza. O Enem acabou sendo um grande vestibular aí para todos os alunos do ensino médio, até quem já saiu do ensino médio quer também fazer para acessar o ensino superior. Instituições, inclusive, de fora do país usam o Enem. Lá em Portugal, por exemplo, tem diversas instituições que acabam aproveitando, que é uma prova bem feita, reconhecida, acaba sendo uma operação de guerra. No dia da aplicação, 600 mil profissionais participam, mais de 5 milhões de alunos, como eu disse. Então, os vestibulares estão abertos, eu acho que os estudantes vão continuar procurando educação, a educação vai continuar crescendo mesmo nessa época tão difícil. Capitão Telhada, o Gerson Trindade no Instagram pergunta a sua opinião sobre os protestos antirracistas ocorridos ontem em Louisville, nos Estados Unidos, liderado por um grupo de manifestantes negros fortemente armados com espingardas e fuzis. Olha, Mauro, bom, toda manifestação com armamento assim é muito complicado, né? Não é uma realidade nossa no Brasil. Nós, justamente por essa restrição de arma de fogo que ainda temos no Brasil, não é uma realidade que a Polícia Militar enfrenta hoje, de grupo de manifestantes armados dessa maneira. As imagens até impressionam, né? Armas longas, armas bandoleiras. Porém, o tema em si, né, como antirracista e tal, é interessante, é um tema que está em voga desde daquela fatalidade da morte de uma ocorrência policial, né, do indivíduo negro, que teve a sua via aérea interrompida. Então, é um tema em alta. Nós enfrentamos também reflexos disso hoje em São Paulo e no Brasil. Porém, graças a Deus, a nossa tropa em si, nós somos todos aqui no Brasil, né, em todas as profissões miscigenados. Então, se eu saio hoje na minha viatura, eu saio fatalmente. Nós estamos trabalhando com pessoas de japonês, negro, loiro, índio. Não temos muito essa questão tão em alta como nos Estados Unidos, né? Porém, é um tema delicado, merece nossa atenção, merece sempre um debate, é um tema super complexo, né? E eu acho que é justo, sim, brigarmos para cada vez termos mais reconhecimento e igualdades aí interraciais, entendeu? Em todas as profissões, inclusive lá nos Estados Unidos. Coronel Roberto Alves, não temos muito tempo aqui, mas vamos lá. Sua avaliação, quem pergunta é a Juliana, do bairro da Pompeia. Sua avaliação sobre a confecção pelo Ministério da Justiça de um dossiê com os nomes de 579 agentes da área de segurança pública e 4 acadêmicos considerados formadores de opinião participantes do movimento dos policiais antifascistas. Primeiro que esse cenário aí a gente não deve nem comentar, porque nós não temos nem fascismo nem antifascismo no Brasil. São realidades que o brasileiro sequer conhece. Então, qualquer categoria ou qualquer categorização dessas nomenclaturas já foge do padrão. Nós vivemos num país democrático, com liberdades até que o STF modifique, né, em alguns cenários, mas nós temos poder de manifestação, deveríamos ter direito de manifestação em todos os cenários. Qual tipo de manifestação? Pacífica, ordeira, né? Tudo que ultrapassa qualquer dimensão de manifestação, que ultrapassa a dimensão da própria agressividade, ela está fora de contexto. Então, nós podemos nos manifestar pelas palavras, pelos posicionamentos, com ordem, né? Com ordem e dentro da pacificidade que nós temos como brasileiro. O brasileiro é um pouco pacífico. Então, nós temos que tirar essas nomenclaturas, viu? Fascismo e antifascismo. Não existe mais isso, nem fora do Brasil. Então, não vamos entrar nessa nomenclatura. Não concordo com esse tipo de conceitos e eu vejo um cenário assim, que nós deveríamos ter mais liberdades que estão previstas na nossa Constituição e estamos perdendo. Coronel Roberto Alves, 5 segundos para a sua despedida. Só agradecer, parabenizar todos os participantes, aí, o Lucas, o Felipe, o Capitão Telhada, a você, Mauro, por dirigir tão bem, coordenar tão bem esse programa e deixar um abraço a todos. Capitão Telhada, 5 segundos para a sua despedida, por favor. Obrigado pelo convite, estamos à disposição para novas participações e à disposição aqui pelo 4º Batalhão Metropolitano na Força Tática, região da Lapa e Perdizes. Muito obrigado, Mauro. Um abraço a todos. Reitor Felipe Sigolo, 5 segundos para a sua despedida. Olha, agradecer Mauro, Zenilda Salvato, Fausto Camunha, toda a equipe do programa Gente que Fala.
Agradecer também aos convidados, o Coronel Roberto Alves dos Santos, foi subprefeito da Vila Prudente como eu, o nosso capitão Telhada e o Lucas Fonseca. Obrigado pelo convite. Professor Lucas Fonseca, sua palavra final, 5 segundos. Dizer que foi uma honra estar aqui com vocês, aprendi muita coisa também e poder contribuir sempre é uma grande oportunidade. O agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, aqui bem rapidinho também, porque o tempo já está esgotado, o reitor da Universidade Brasil Felipe Sigolo, o capitão PM Rafael Henrique Cano Telhado, o professor Lucas Fonseca, do Grupo Favene, e o coronel PM Roberto Alves dos Santos. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato é a diretora de produção do programa, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.